E o Senado deve analisar ainda neste mês o projeto que prevê medidas de combate ao uso abusivo e estratégicos de instrumentos jurídicos, o chamado lawfare. Para conversar sobre esse assunto, nós vamos tratar desses e outros temas com Tiago Turbay, advogado criminalista, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel, e todos que nos assistem e ouvem. Perfeito, doutor. Então, para a nossa audiência compreender melhor esse termo lawfare, gostaria que o senhor explicasse e também nos dissesse se trata-se de um uso abusivo de instrumentos jurídicos. Muitos falam que é uma espécie de perseguição, mas eu também já li algumas coisas a respeito que tratam de uma estratégia jurídica para se alcançar um objetivo. Gostaria da sua explicação, por gentileza. Em realidade, trata-se do uso de aparatos do Estado, entre eles o direito como aparato do Estado, um aparato de comportamento, é um condutor de comportamentos, né? Dessa maneira, o uso do lawfare é institutos de poder que se aproveita legalmente aqueles que estão em domínio desse poder, ou exercem aquele poder, contra aqueles que eles estão perseguindo ou que elegem como oponentes. Essa é a conceituação clássica, tem várias dimensões, o uso de aparatos jurídicos, usos de aparatos do Estado institucional, como também o uso de aparatos de comunicação, como fake news, que estão sempre interligadas ao conceito de perseguição, de usar diversos instrumentos para perseguir oponentes ou para aniquilar oponentes. Essa é a conceituação mais clara, então, perfeito, essa é aquela conceituação a qual nós elegemos melhor. Mas há possibilidades também de lawfare de baixo para cima, grupos de pressão que se organizam para interferir nas esferas de poder, e esse grupo de pressão usam os seus mecanismos, que são de minorias, são minoritários, portanto, não é o uso mais danoso de lawfare, de ter reconhecimento de direitos para esse grupo de minoria. No geral, são grupos de poder oprimindo, aniquilando aqueles que eles elegem como oponentes ou inimigos. Doutor, bem-vindo de volta. Então, eu gostaria rapidamente que o senhor relembrasse a nossa audiência, afinal, a audiência rotativa, é importante que a gente retome o tema. O que é o lawfare e de que maneira esse texto que vem sendo apreciado no Senado Federal pode ajudar a combater essa prática? Obrigado pelo esse retorno, Daniel. O lawfare, nós conceituamos no bloco anterior, é o uso de instrumentos de poder, de aparatos de poder do Estado contra aqueles que eles elegem como oponentes, como inimigos. O lawfare, em especial, em termos jurídicos, é o uso do direito para prejudicar oponentes. O projeto do Senado visa regular comportamentos de agências internacionais ou empresas que usam instrumentos jurídicos para atrapalhar concorrentes, estados ou nações estrangeiras. Isso ficou muito evidente no caso da Lava Jato, onde havia troca de informações por via cooperação jurídica internacional de documentos sensíveis à indústria nacional. Então, esse projeto visa proteger a indústria nacional de informações sensíveis e do uso desses aparatos jurídicos e institucionais para prejudicar tanto o Estado nacional quanto empresas. Isso que propõe esse projeto no Senado, e acho que erra o projeto no Senado quando não inclui perseguições a pessoas. Não são só empresas, nações, estados, aqueles perseguidos pelo lawfare, mas também processos eleitorais, processos democráticos e pessoas, por exemplo, concorrem a pleitos eleitorais. Então, acho que falhou o Senado em não incorporar nesta proposição pessoas como possíveis autoras, sujeitas de direito, e não só corporações e estados. Mas eu presumo que haja possibilidade de inclusão ou ajuste do texto, uma vez que ele ainda será debatido pelos senadores, creio eu. Agora, doutor, o que se sabe sobre o posicionamento dos parlamentares? Existe uma sinalização de aprovação ou o senhor não tem essa informação de bastidor? O curioso é que esse processo precisa ser alterado, acho que deve haver um substitutivo, a redação precisa ser melhorada. Ele propõe espécies indenizatórias, propõe indenização e um compromisso do Estado
de promover práticas de combate ao lawfare. Eu acho que devem ser incluídas pessoas e também processos de responsabilizações, não só indenizatórias e administrativas, como também criminais, tanto que esse uso pode, por exemplo, atrapalhar processos democráticos. O que eu acho que o Senado deve fazer é segurar a proposição. Lembre-se que o lawfare é o uso do poder por aqueles que detêm o exercício do poder, e hoje esses parlamentares detêm o exercício de poder. Não acredito que façam coisas que possam lhes prejudicar. Se o debate for essencialmente democrático, civilizatório e republicano, essa é uma proposta que tem que avançar, como já avançou em diversos países no mundo. Agora, doutor, do ponto de vista da legislação vigente, já não existem dispositivos que tratam ou prevêem justamente quando os operadores do direito usam e abusam de subterfúgios protelatórios, ferramentas e dispositivos para eventualmente perseguir ou até atrasar decisões para se chegar àquele objetivo desejado, porque muitas vezes é legal, mas não é moral, né? Aquele ditado popular que a gente escuta. O que acontece na prática? O juiz acaba ficando vendido e de nada pode fazer, ainda que identifique que aquela defesa, aquele operador do direito está utilizando desses subterfúgios? Pode ser a outra parte. O juiz pode sim ficar vendido e o lawfare pode ser utilizado por aquele que entra em litígio, por aquele que briga judicialmente. Nem sempre o juiz precisa estar dentro dessa estratégia, ou pelo menos consciente dessa estratégia. Então, é possível que o próprio Poder Judiciário incorpore práticas de lawfare? É possível, nós vimos isso ocorrer na Lava Jato, mas é possível que ele também não tenha esse controle. Existem alguns aparatos judiciais que permitem uma regulação, um ajuste fino. Por exemplo, lei do abuso de autoridade. Pouco usual no Brasil, não se há notícias de que essa lei tenha pegado na prática. É importante que se tenha uma legislação mais refinada sobre o lawfare, porque o lawfare é muito escondido. Mas também creio que essa legislação, da forma com que está proposta no Senado, seja muito ampla, muito aberta. É preciso discriminar qual comportamento é configurador do lawfare para que o manejo de interpretação não seja utilizado pelo próprio lawfare para não punir o lawfare. É claro que parece um jogo de palavras, mas lembremos, lawfare é utilizado por aquele que tem a caneta na mão. E o Poder Judiciário, por muitas vezes, é aquele que tem a caneta na mão. Punir o judiciário nem sempre é a saída, mas controle de comportamentos, ajuste de condutas é também ajuste civilizatório, ajuste de manejo de poder. É preciso que todos tenham transparência e segurança quando enfrentam ações judiciais. Doutor, só para finalizar, caso a medida avance e seja aprovada do jeito que está, o que o país, o Brasil, ganha e perde? Acho que haverá das autoridades uma preocupação maior, um zelo maior sobre o trato público de informações que são sensíveis e podem prejudicar estados, corporações, e vou inserir pessoas que acredito que seja uma alteração a ser feita pelo Senado, mas do jeito que está a proposta, me parece que é muito mais um panfleto do que na prática vá contribuir para que o lawfare não seja institucionalizado ou seja uma prática recorrente. Em especial, Daniel, acho que o Senado deveria analisar sob uma perspectiva democrática nesse momento do país em que há um conflito iminente de bases eleitorais, que não se permita que o poder atual ou aquele poder que irá ingressar e que ainda tem alguns laços, alguns ramos, use de aparatos judiciais para aniquilar ou para prejudicar oponentes. O jogo precisa ser claro. O jogo precisa ser jogado com as linhas constitucionais, com as linhas legais. Abusar, exceder, precisa ser combatido. Se o Senado avançar nessa proposta, acho que é um recado muito claro para essas eleições que, cuidado, façam as coisas direito, não abusem do que têm em mãos, porque vocês poderão ser punidos, não só com indenizações, mas com delitos administrativos e, eventualmente, criminais.
Perfeito. Conversamos com o advogado Tiago Turbay, tratando da questão que envolve o lawfare. Afinal, o Senado vai analisar o projeto que visa combater o uso abusivo de instrumentos jurídicos. Doutor, agradeço demais pela participação. Bom dia ao senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado. Um abraço.